Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 22, nós estamos na sexta-feira e olhe que importante. Hoje é o dia de Santa Maria Madalena, é uma festa. Maria Madalena era natural de Magdala, por isso que ela leva o nome de Madalena. E ela morava na região da Galileia. No seu evangelho, ou seja, Lucas apresenta como uma das mulheres que havia sido curado por Jesus, da qual havia saído 7 demônios. O que acompanhava no seu ministério? Maria Madalena é é para todo cristão o modelo de conversão e radical. O grande amor por Jesus que acendeu no coração e valeu-lhe a graça de ser a primeira testemunha ocular de Cristo ressuscitado. Por isso hoje, no seu dia, seja enfeitado com um grande sorriso, com um abraço, desejo um bom dia para a pessoa que você encontrar pelo caminho de hoje e que o Evangelho seja a luz para o seu caminho. Viva Maria! Hoje Maria Magdalena madrugou. Interessante, Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso que nós falamos? Para ir ao encontro de Jesus Cristo enterrado, muito amor para ir a um lugar tão triste. Como você vai ao cemitério? O túmulo está vazio. Interessante, Jesus ressuscitou, mas ela ainda não sabe. Maria reconhece Jesus, mas não reconhece quando ao vê-lo ressuscitado. Por isso Jesus Cristo não é um reaparecido qualquer. Jesus ajuda Maria a reconhecer. Olha que bonito. Como? Essa é a pergunta. Chamando-a pelo seu nome, Maria. Imediatamente ela diz, mestre. Interessante, o nome basta. Eles eram bons amigos e muito conhecidos, se ajudavam muito. Quantas vezes Jesus o chamou pelo nome? Maria imediatamente lançou aos pés de Jesus Cristo. O quanto você há demorado. Deus precisa chamar-te muitas vezes para você se ajoelhar. Vamos tomar o evangelho de hoje, porque hoje é interessante, porque ele muda um pouquinho. Ele vai trazer em João, capítulo 20, por isso nós vamos deixar Mateus de lado, porque foi ontem, e você vai perceber uma coisa. João, no evangelho de hoje, ele vai nos trazer essa riqueza profunda e desse encontro. Por isso nós precisamos muito olhar para profundamente a nossa vida e reconhecer que Jesus é aquele que veio para nos amar. Mulher, por que choras? A quem procuras? Esta é a meditação do evangelho de hoje, essa pergunta. Porque no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Veja bem, era bem de madrugada, e quando ainda estava escuro, ela viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo, então ela saiu correndo e foi encontrar o Simão Pedro e a outro discípulo. Aquele que Jesus amava, ele disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou seus olhos para dentro do túmulo, viu então, pois 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela levantou a cabeça, levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram, disse ela. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Então Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que levastes, onde colocaste que eu irei buscar? Então Jesus disse, Maria. Ela voltou e exclamou em hebraico, Ramoni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos correndo, eu vi o Senhor, contou-lhe o que tinha visto e ouvido e dito. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho que ouvimos hoje, nós somos convidados a contemplar o grande amor devoto por Maria Madalena ao Mestre Jesus. E veja que interessante, envolvido ainda pelas sombras da morte, chora
mas não sabe onde está o meu Senhor, diz ela. Com o divino esposo, Jesus dirige a ela chamando mulher. Maria Madalena pode ser contemplada neste relato como aquela nova esposa da primeira leitura, ou seja, ela chora, procura seu esposo pelo amor, pela sua vida. É a igreja que procura o seu Senhor. Por isso nós podemos olhar para o evangelho de hoje com um olhar diferente. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Madalena foi correndo ao túmulo. O que ela foi fazer lá? Veja que Santa Maria Madalena, ela nos coloca num âmbito de orar, de perceber de que tudo o que nós falamos vem exatamente do coração de Deus. Por isso que hoje celebramos o dia de Santa Maria Madalena, discípula do Senhor. E nos evangelhos ocupa uma posição destacada. Por isso que São Lucas a inclui entre as mulheres que seguiram Jesus depois de ter sido curada dos espíritos malignos e de enfermidades. Junto com a Mãe Santíssima, e o discípulo amado recolheu o último suspiro de Jesus no Calvário. Lembra disso? É o tácito testemunho do seu lado transpassado. Compreendeu de que a sua salvação estava ali naquele sacrifício, naquela hora. Ela descobriu na manhã de domingo o túmulo vazio, junto ao qual permaneceu chorando até aparecer Jesus ressuscitado. A ele lhe quis confiar o primeiro anúncio da alegria pascal aos apóstolos. Fez de apóstolo dos apóstolos. Santa Maria Madalena, tu nos ensina de que os discípulos de Cristo é quem, na experiência da debilidade, teve a humildade de pedir-lhe ajuda. Foi curada por ele e o seguiu de perto. Assim nos convertemos em testemunho do poder do seu amor misericordioso, mais forte que o pecado e a morte. Por isso você que segue a Jesus, ame-o de todo o teu coração. Porque quando nós olhamos hoje para esse dia sábado, a gente pede o quê? Que Deus seja colocado no nosso coração de uma forma um pouquinho mais amado. E quando a gente olha para essa sexta-feira hoje, e amanhã entramos no sábado, a gente tem que louvar a Deus e pedir sempre a bênção dele que vem ao nosso encontro. Por isso vamos juntos pedir essa bênção do Deus Todo-Poderoso, que venha ao seu encontro, trazendo a paz e a saúde, abençoando você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.